Olá, família de Deus! Aqui é o Fernando e Rosiane Fernandes em mais um podcast do Café em Família. E hoje, na mesa do café, uma pessoa super especial. Marido da pastora Deise, 2 filhas, a Sofia e a Sara, e é pastor da Igreja Batista do Amor, setor centro, aqui na cidade de Uberlândia. Nada mais, nada menos do que o pastor Douglas Panta. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, é uma honra para mim. Obrigado, Fernando, obrigado, Rosiana, fazendo parte de um momento tão importante como esse, de um podcast que leva um nome importante como esse, né? Café em Família. Eu sempre digo que família é base da sociedade. Quando nós olhamos para a nossa Carta Magna, né, a nossa Constituição, ela diz no artigo 226 que a família é base da sociedade e tem direito a uma especial proteção do Estado. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, se a família ela já tem uma proteção especial por parte do Estado, muito mais ela tem uma especial proteção que vem de Deus, porque foi Deus quem instituiu a família sobre a face da terra. Nós acreditamos na família e a família é alvo dos nossos maiores investimentos. Obrigado pelo convite. Que legal, olha só. Isso é só um pouquinho do que você vai ouvir hoje com esse podcast. Então, fica ligado. Nós entendemos que o que será compartilhado aqui através da história do pastor Douglas vai edificar a sua vida, edificar a sua casa. Por isso, compartilha com a sua família, compartilha esse conteúdo com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no YouTube, curta, compartilha. Inclusive, você vai acompanhar aqui, se você quiser seguir através do nosso card, os últimos podcasts que está tendo uma interatividade realmente muito legal, vários comentários, nós estamos interagindo e é isso que nós queremos, é interagir com você para que esse conteúdo possa edificar de fato a sua casa, tá? Seja bem-vindo e está com você, meu amor. Vamos começar, né? É um prazer, eu queria te agradecer muito mesmo, agradecer a prestatividade, né, em aceitar o convite, entender o propósito. Para nós é muito importante isso. Para quem não sabe, o pastor Douglas é pastor da nossa filha, a Fernanda, né, ali na Igreja Batista do Amor, e é um privilégio a gente ter essa oportunidade de conversar, até se conhecer um pouco mais. Sim. Né? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada, né, por ter aceitado esse convite. Amém. Eu que agradeço, é sempre uma honra ter esse tempo de mesa com pessoas especiais. Legal, muito bom. Vamos lá, então, eu queria saber de onde você é. Bom, eu gostaria de falar para vocês assim, né, com o peito cheio de alegria, que eu sou de Uberlândia, mas eu não sou. Amo muito essa cidade. Nasci em Belo Horizonte, né, e apesar de ter nascido em Belo Horizonte, eu vivi ali a minha infância na região metropolitana, cidade de Contagem, Betim, mas já faz aí 13 anos que eu estou aqui nessa terra fértil, cidade que eu aprendi a amar, cidade que me acolheu. E, para ser bem sincero, não pretendo sair daqui. Aí, diz que quem bebe dessa água, né? Não tem jeito. Não sai mais, né? Sai apenas para visitar a família, né? Somente. Mas permanece, que legal. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, vim para cá aos 17 anos e nunca mais porque eu não voltei. deixei você voltar. Porque, na verdade, teve uma coação, né? Porque eu encontrei com ela nos estudos, na escola, né? E assim ela ficou, né? Nós namoramos e nunca mais voltou para São Paulo. Ficou aqui, casamos, né? Aqui estamos tá aqui ótimo. até hoje. Tá que muito bom. É a cidade que eu aprendi a amar, a cidade onde cidade boa, né? eu e minha esposa nós criamos nossas filhas, né? As duas são uberlandenses. Então a gente tem grande estima por essa cidade. Em relação a Belo Horizonte, o trânsito aqui ainda é muito bom. Então, né? Isso é importante dizer, né? Mas que legal, então as duas nasceram aqui, as duas... então tem bastante. Quanto tempo tem que você veio pra cá? Estou aqui há 13 anos, né? 13 a Sara, anos. que é a mais velha, tem 10 anos. E a Sofia, agora recentemente em agosto, completou 4 anos. Eu confesso que eu achei que tinha menos tempo aqui Não, de Uberlândia, 13 anos. Já me sinto um berlandense. Não, já é de casa, né? Muito e bom. Me conta um pouquinho para nós da sua história, começando da sua infância, né? Ali os primeiros anos de vida, a estrutura familiar, né? A religião, né? Ou, no caso, a crença, né? Sim. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. A minha infância, ela é recheada de boas memórias.
né? Chega a ter sabor quando eu lembro da minha infância. Apesar de não ter nascido numa família cristã, protestante, mas os meus pais foram incríveis, né, na minha criação. E eu passei por uma infância onde, na época, era ainda muito comum brincar nas ruas do bairro. As ruas foram o meu playground na época. E eu tive também momentos muito importantes com os meus pais, né? Me lembro que meu pai ele sempre me levava para pescar e esses momentos eu não esqueço. Todas as vezes que eu vou a Belo Horizonte, eu faço questão de tirar um dia só para sair eu e ele, para a gente ter um momento de pesca. Então eu tenho essas recordações onde acordávamos ali por volta de 4 da manhã, 4h30, nós arrumávamos ali as tralhas de pesca, nós saímos para os locais de pesca, né, para o Rio Paraupeba, e era muito gostoso, sabe? Eu tenho boas lembranças disso. Tenho lembranças com meu pai dele me convidando para abrir o carburador do Opala dele, para a gente desmontar tudo aquilo. E isso para mim é tudo muito significativo, ainda mais para o homem. Eu acho que isso conta bastante da formação de um homem, né, de um caráter de um homem. E tenho boas lembranças também ligadas ao futebol. Porque na época, me lembro que meu pai ele ainda trabalhava na Fiat Automóveis, que fica em Betim, né? E ali, meu pai, todos os finais de semana, a gente ia com a família para o clube da Fiat e ali tinha uma escolinha de futebol. E meu pai, ele fazia questão de me colocar no futebol e participava dos campeonatos, até o dia que eu percebi que eu era muito ruim. O pai, ele sempre encoraja a gente, né? Ele sempre nos empodera, nos dê aquele elogio. Quanto ruim. Às vezes vê um potencial que não existe também. Não existe. Mas eu percebi que não tinha jeito, gente. E aí foi um momento que da minha infância eu vivi uma transição do esporte para a área artística, onde meu pai me presenteou ali com o meu primeiro violão. Ah, legal. E ali eu tomei gosto pela musicalidade. Não só pelo meu pai, mas também o contexto familiar com os meus tios, que por não serem da tradição cristã protestante, então eu cresci num ambiente aprendendo a ouvir rock and roll, né? Ouvindo bandas como Led Zeppelin, bandas como Queen, Metallica, e até artistas mineiros da música popular, como Lô Borges, Beto Guedes, Clube da Esquina. Então eu cresci nesse ambiente musical. E eu tomei gosto pela música, comecei ali a aprender violão, mesmo que sem estar numa aula, né? E eram os colegas da rua, tinha revistinhas de músicas cifradas. Sim. E a gente ficava compartilhando essas revistinhas e ali desenvolvendo essa habilidade, até que chegou a temporada onde, como adolescente, nós tínhamos bandas independentes nos bairros, né? Então, todos os finais de semana a gente estava ali numa casa de show tocando rock and roll. Me lembro de um evento que na época tinha o Rock Student. E a gente sempre fazia parte desses eventos, tocando ali contrabaixo. E foram muitas aventuras. Você toca vários instrumentos ou violão? Você sei que toca, né? Sim, sim. Eu toco bem mesmo violão, né, contrabaixo. E dou um arranhadinho num teclado, um pouquinho de bateria, mas... Mas na época do rock and roll, naquela fase, eu acho, da juventude... Seu cabelo provavelmente devia ser um pouquinho maior, não era não? Na época eu não cortava o cabelo. Não cortava? Não é nem que o cabelo era grande, eu simplesmente não cortava. Né? Então era muito grande. Muito grande, ele não caía, né? Ele ia pro ar. Me lembro que na época, né, nessa pegada do rock and roll, além de não cortar o cabelo, por influência também, né, do movimento, das amizades, eu cheguei até a utilizar piercings, né? Uhum. Hoje, os jovens que me veem como pastor na igreja local não tem às vezes essa imagem. Ainda bem que na época não tinha rede social. Não ficou registrado. E não ficou registrado. Deus é muito bom. Nem foto. Me trouxe livramento. Não, mas as fotos provavelmente devem estar guardadas no fundo do baú, confiscadas, guardadas às 7 chaves. Pra ninguém, não é referência pra ninguém. Nada contra quem utiliza o piercing, tudo bem, mas é um passado que eu não tenho muito orgulho. Mas foi um período de descobertas, de desafios, mas, como eu disse, né, recheado de boas memórias. Muitas boas aventuras aí na fase da infância. Você tem irmãos, irmãs? Eu tenho uma irmã mais nova, 5 anos mais nova. Eu costumo dizer que ela é o meu presente de aniversário. 5 anos, realmente. Ela é o meu presente porque quando eu completei 5 anos, dia 25 de março, de repente todo mundo sumiu da minha festa de aniversário.
E eu, como criança, 5 anos, achei estranho, perguntei para um tio o que aconteceu, foi todo mundo embora da minha festa. E foram me explicar que minha mãe estava no hospital e que minha irmã estava nascendo, né, no dia do meu aniversário. Então, a partir daí, os nossos aniversários foram feitos ali juntos, né? Antigamente, eu até brinco com ela, não, antes dos 5 anos, todos os aniversários eu ganhava presente, brinquedo, carrinho. Depois que você nasceu, eu só ganhei meia. Você não falou para ela, foi muito de mau gosto, você não podia ter escolhido outro dia, né? Mas já tem... Eu suspeito que tenha dedo do meu pai em questões de economia, hein? Uma festa só. Um bolo só já era suficiente, né? Bolo metade azul, metade rosa. Foi assim o restante da minha vida. Não, gente. Muito bom. E conta pra nós como foi então a sua conversão, porque agora eu tô realmente muito curiosa. Aliás, tem a outra pergunta, né, da questão militar, mas nós vamos começar, porque eu creio que foi uma mudança muito radical. E sua família, vou começar a fazer a pergunta trocada. Sua família é de origem militar? Tem seu pai é militar ou não? Na verdade, eu tenho um avô materno, que ele serviu, né, a polícia militar. Eu, na verdade, não cheguei a conhecê-lo, né? Ele faleceu antes do meu nascimento. Ele trabalhava em Belo Horizonte na cavalaria, né? Na época. Legal. E o meu pai serviu às Forças Armadas, né? Então ele sempre teve vontade de entrar na Polícia Militar. Não aconteceu dele entrar. Entendi. E o meu ingresso na Polícia Militar foi uma realização para ele, né? Aquela coisa de ele contar para os amigos, né? E ficar todo feliz por conta do militarismo, né? De ter seguido inicialmente essa carreira. Servi 1 ano ao Exército em Belo Horizonte, adquiri muita experiência, como se diz, né? Ali é onde o filho chora e a mãe não vê, onde a gente aprende a valorizar cada detalhe da vida. Me lembro que a primeira vez no Exército, experiência com militarismo, fiquei 1 semana ali no meio do mato, sem dormir direito, sem tomar banho. Quando eu voltei para casa, eu acho que eu nunca valorizei tanto assim uma geladeira, uma cama, um travesseiro, um banho bem tomado. Banho. Nossa, e essas experiências contribuem para a nossa maturação, para o nosso crescimento. Então, a minha história foi assim, eu não cresci numa família cristã protestante, né? Acho até bonito quando algumas pessoas falam que nasceram num berço cristão, porque eu nasci no hospital. Eu também queria entender o que é um berço cristão. Né? Eu nunca vi. Pessoalmente, eu nunca tive essa experiência de ver um berço cristão. Né? Então, eu nasci numa família cristã protestante e eu me lembro que, na época, eu não tinha uma visão de quem Deus era. Até mesmo porque nunca me apresentaram Deus. Mas me apresentaram uma religião. E dentro ali da tradição da família, eu percebia uma tradição que não promovia transformação de vida, se eu pudesse falar dessa forma. Porque ainda criança eu já percebia isso. Como toda família pertencia a essa determinada tradição religiosa, eu via uma certa incoerência na vida deles. Porque o que era falado nos ambientes litúrgicos geralmente não era vivido em outros momentos familiares, que é onde às vezes envolvia imoralidades, brigas. Então eu não via uma ligação, não via ali um nexo em tudo isso. Então nunca me apresentaram a figura de um Deus pessoal, um Deus relacional, mas simplesmente a figura de uma religião. Até que num determinado momento a minha mãe, ela se converte ao Evangelho. Ela foi a primeira lá de casa. E me lembro que naquela época minha mãe sempre me convidava a ir ao culto com ela, no início da adolescência, e eu era muito resistente com isso. Eu não gostava de ir ao culto, né, a participar do momento com ela. E eu creio que desde aquele momento ela orava por mim, orava pela minha vida, pela vida da minha irmã. E meu pai também muito resistente a isso, ao protestantismo, né, por conta da tradição dele. E aí eu creio por conta das orações da minha mãe, e ela também sempre lançava uma semente, sempre lançava uma palavra, e isso gerou algo no meu coração. Apesar de eu não me entregar inicialmente à mensagem do Evangelho, mas aquilo ao longo do tempo foi produzindo um resultado. De maneira que eu me lembro que no ensino médio, quando eu tinha ali por volta de 15 anos aproximadamente, um amigo de escola, né, naquele ambiente relacional, me convidou para participar de uma reunião de pequeno grupo. Na época eles chamando de célula, né? E eu falei assim, eu não sei o que é isso, é o meu amigo de escola, me chamou, eu vou. Deve ser uma festa, um encontro de amigos, alguma coisa do tipo, né?
E foi ali nesse convite que, ao entrar naquela casa, parece que aconteceu comigo o que acontece talvez com todo cristão. Parece que a mensagem que foi compartilhada naquele pequeno grupo, mesmo num ambiente informal, aquela mensagem me atravessou. Ela me encontrou. E ali eu fiz algo que dificilmente eu faria na frente das pessoas, que foi chorar. E eu desabei em lágrimas. Falei assim, gente, essa palavra me encontrou. E eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Falei assim, gente, eu não choro na frente das pessoas. Porque eu tinha os meus momentos de solitude no mundão, né? Que às vezes estava nas festas, nas baladas, sempre cercado por muitas pessoas, mas quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu me deparava com a solidão, com aquele vazio dentro de mim. Uhum. E nesse dia eu senti algo que era inexplicável. Poxa, eu nunca provei isso. O que está acontecendo dentro de mim? Eu não conseguia conter as lágrimas, né? E ali foi a minha conversão. Que legal. Onde eu conheci o Evangelho de Jesus e eu falei assim, meu Deus do céu, isso que eu estou experimentando eu nunca provei. 15 anos você tinha. 15 anos. E a partir daí eu já fui encaminhado para uma igreja local. Me lembro que nesse bairro que tinha a igreja ficava bem longe da minha casa. E na época, devido às condições, eu tinha que ir a pé. Então eu tinha que sair 1 hora, 2 horas antes de casa para conseguir chegar no horário do culto. E estava ficando muito difícil. Uhum. Aí a liderança ali, com muita sabedoria, me direcionou para uma igreja mais próxima da minha casa. Uhum. E foi ali que eu fui consolidado, fui acompanhado, discipulado. E foi ali que eu conheci o amor da minha vida. Olha, gente. Que maravilha. Nossa, foi demais, porque na igreja local eu pude aprimorar os talentos musicais, passei a tocar outros instrumentos, até que eu encontrei a Daisy. Ai. Foi num dia em que ela subiu para cantar com os pais dela. Os pais eram líderes, eram pastores na igreja? Não, eles eram do Ministério de Música, né? Certo. E aí eu nunca tinha visto ela cantar. Uhum. Mas nesse dia em que ela cantou, ela me encantou. Desculpe o trocadilho, mas... Foi inevitável. Os meus olhos se abriram. Eu falei assim, meu Deus, quem é essa? As escamas caíram. As escamas caíram. Uma pessoa incrível, legal, né? É um presente de Deus na minha vida. Eu costumo brincar com ela, fico no bom sentido, enchendo a paciência. Falei assim, meu bem, se nosso casamento fosse um filme, você seria o efeito especial. Gente. E ela me chama de tiozão. Fala, para com isso. Com essas piadas. Mas o processo de conhecê-la e chegar à família dela não foi fácil. Os pais delas apertou o cerco para você chegar até ela, né? Ou foi os pais ou ela que dificultou o processo de chegada? Como que foi? Eu acho que foram os pais. Os pais. Porque o pai dela é militar. E ponto, né? Militar, ponto, né? E assim, ela falou comigo, porque eu falei assim, eu tenho que ir lá conversar com seu pai. Eu vou lá conversar com ele, eu quero, né, me apresentar e tudo mais. E ela me deu uma notícia que me desanimou um pouco. Ela falou assim, o último que foi lá, meu pai pôs para correr. Achei que você ia falar assim, meu pai falou que tem que trabalhar 7 anos. Ai, meu Deus. Depois, não, né? Até conseguir. Aí eu falei assim, tudo bem, mas mesmo assim eu vou lá conversar com ele. Né? Eu preciso conversar. E aí, tudo bem. Eu me preparei para esse dia e eu fui enfrentá-lo, no bom sentido, né? Muito respeito. E aí eu percebi que algo que me ajudou foram 2 coisas. Primeiro é que meu pai era amigo dele de longa data. E eu não sabia que os 2 eram amigos. E aí, ou seja, ele já teve notícia que o Douglas, que era filho do Jada, estava indo até ele. Então ele já tinha um referencial de família. Isso me ajudou, me deu um ponto. Com certeza, né? Ajudou bastante. E uma outra coisa que também me ajudou é que ele, por ser policial, geralmente ele trabalhava em diversos ambientes, e uma vez um irmão da igreja me convidou para trabalhar com ele, ajudar num evento, para montar um som. E eu não vi o pai da minha esposa nesse ambiente, que ele estava trabalhando, passando por perto, mas ele me viu. E ele viu o meu bom testemunho em todo o tempo, porque a gente montou uma festa, montou o som numa festa não cristã, mas em todo o tempo eu estava simplesmente ali trabalhando. E ele viu, enquanto o pessoal estava ali bebendo, né, e se aventurando no pecado, ele viu esse bom testemunho. Isso também contou um outro ponto. E me ajudou bastante, né? Então, no dia que eu fui conversar com ele, ele disse, o que te traz aqui na minha casa, né? Então, eu falei ali das minhas intenções, do meu desejo de formar uma família, de me casar, né? E foi um tempo muito legal, porque nessa época eu também ingressei no exército, então o militarismo também ajudou, porque a gente conversava os mesmos assuntos. Me lembro só que depois que ele autorizou, abençoou,
Acho que a primeira vez que eu fui na casa da Daisy, eu tomei um certo susto, porque como ele estava empolgado comigo no ambiente de militarismo, eu cheguei, eu me assentei no sofá, estava sentado do lado da Daisy, aí de repente ele surgiu do corredor com uma arma na mão, com um revólver. Eu falei, cara, eu olhei pra janela, era o terceiro andar, eu falei, vou ter que pular daqui de cima. O que eu vou fazer? O que eu fiz? Mas ele veio com a arma na minha direção pra mostrar, tava empolgado, e eu, nossa, até interpretar aquilo que... Você ficou chocado. A alma saiu, depois voltou, eu falei assim, ai, é hoje que eu me encontro com o Senhor, né? É agora. E hoje, assim, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Legal. Um fã dele. É um pai pra mim também. Pessoa incrível. Muito bom. Você serviu o exército aonde? Servi em Belo Horizonte por 1 ano. E ali, como eu disse, né, tive muitas experiências legais. Só que ao final de 1 ano, não teve vaga para eu continuar no Exército Brasileiro. E eu gostei muito da vida militar. E eu me lembro que eu tentei prova da Polícia Militar por 2 vezes, mas não consegui passar. Mas aí eu recebi um incentivo. Um incentivo que me fez passar na prova da Polícia Militar. Que foi quando a Daisy falou comigo assim, ó, eu só caso com você se você entrar na polícia. Olha, gente. Então não foi um incentivo, foi quase uma coação. Uma ameaça. Uma ameaça. Passar não foi uma ameaça. Uma ameaça mesmo. Pensa num jovem que estudou. Eu imagino. Na época eu não tinha condições de fazer cursinho, né? E eu me lembro que a minha esposa estudava em colégio militar. E os amigos todos já estavam se preparando nos cursinhos para poder também entrar na polícia. Os colegas de sala dela, né? E elas falavam assim, mas o seu namorado, ele não faz cursinho, como que ele vai passar, né? Mas eu comprei algumas apostilas que vendiam em Belo Horizonte. E aí, eu fui estudando tantas essas apostilas que estudava dentro do ônibus, estudava em todo canto. Eu cheguei a decorar o que tinha em cada folha. A vontade de passar, ou talvez de casar, né? Era tão grande. Tão grande. Que aí, ao final de tudo, eu fui aprovado, deu certo. Só que o ano que eu prestei o concurso não tinha vaga para Belo Horizonte e nem região metropolitana. Só tinha vaga para o interior. E aí eu escolhi a cidade que tinha o maior número de vagas, que inclusive foi Uberlândia. Olha. Deus usou a polícia como um condutor para me levar do ponto A ao ponto B. No momento eu não percebi isso. Olha só. Sabe? Mas hoje a gente consegue discernir melhor os planos de Deus, né? No momento às vezes a gente não entende. E foi um momento tão marcante para mim, porque eu passei na prova escrita, mas eu tinha que vir para Uberlândia para fazer o exame médico, teste psicológico, teste físico. Só que eu não tinha condições de me deslocar para cá para custear tudo isso, as demais etapas do concurso. E aí eu me lembro que meu pai conseguiu emprestado R$400 na época. Passagem de ônibus girava em torno de R$100 naquele contexto, né? Meados de 2007 aproximadamente. Então eu pensei assim, ó, o exame médico fica em torno de R$300. Então eu tenho como me deslocar para Uberlândia e pagar os exames. Mas eu vou ficar lá 1 semana. Como que eu vou me hospedar, me alimentar, ainda pagar a passagem de volta, me locomover? A conta não fechou, não né? Fecha. E eu me lembro que na época eu me tranquei no quarto. E aí eu tive um tempo de oração com Deus. E eu lembro desse momento assim com muita gratidão. Porque eu orei ao Senhor, confiando na provisão dEle, no cuidado dEle. E hoje eu vejo, né, que é simplesmente uma ação de fé genuína. Às vezes hoje eu encaro com um pouco de loucura também. Mas Deus sabe. E ali eu orei e falei, o Senhor está no controle de tudo, né? E com aqueles R$400 fui para a rodoviária. Como diz o ditado, enquanto o mundo gira, o soldado se vira. E eu fui para a rodoviária, né? E quando eu cheguei na rodoviária, eu recebi uma ligação de uma amiga do meu pai que me disse que eu tinha acabado de ganhar uma passagem para Uberlândia. Eu falei assim, como assim? Não, você ganhou, vai lá no guichê e tal. Eu falei, opa, se eu ganhei, então agora eu já tenho 100 para voltar e 300 para os exames médicos. Agora é só o que eu vou comer. Aí eu entrei no ônibus, né? Minha mãe de fora, ainda chorando. E cheguei no guichê para escolher a poltrona. E ali eu me lembro que a moça falou assim, o senhor quer qual poltrona? Eu falei, moça, tô ganhando a passagem, pode ser qualquer uma. E ela escolheu a poltrona para mim.
E o interessante é que assim que eu entrei no ônibus, o ônibus já estava indo embora, entrou um rapaz atrasado dentro do ônibus com um instrumento na mão, um contrabaixo. E o lugar dele era do meu lado. Ele colocou o instrumento assim em cima, guardou. E aí eu fui, ao longo da viagem, né, comecei a conversar com ele e tal. Eu descobri que ele era um pastor que morava aqui em Uberlândia, né? E a gente foi trocando algumas ideias, algumas figurinhas e tal, sem entrar em muitos detalhes. Eu falei que eu estava indo para fazer o concurso, as demais etapas do concurso, né? E eu me lembro que ele, num determinado momento da viagem, ele tirou um tempo de oração. Eu percebi que ele estava orando. E aí eu já estava imaginando, né? Poxa, quando eu chegar na rodoviária, eu vou passar a noite na rodoviária, eu vou tentar alguma forma de me virar. E aí, quando o ônibus estacionou, nunca tinha vindo em Uberlândia, não conhecia nada e nem ninguém aqui. Me lembro que eu fui conversando com ele, subi para aquela plataforma superior ali da rodoviária, né? Aí, de repente, a esposa dele para com o carro ali para buscá-lo. E assim que ela desce do carro para poder recebê-lo, a primeira coisa que ele disse para ela foi o seguinte: Cíntia, esse aqui é o Douglas. Eu acabei de conhecê-lo no ônibus e ele vai passar uns dias na nossa casa. Sem falar com você, falou com ela. Não falou comigo aquilo, eu tomei um choque. Eu falei, como assim? Porque eu fico pensando, hoje eu não teria coragem de colocar um estranho, uma pessoa que eu acabei de conhecer, sim, na minha casa. É verdade. E aí ele me levou para casa dele, ele me deixou em casa, ele falou assim, pode ficar à vontade, nós vamos ali buscar uma pizza e a gente já tá voltando. E nisso meu telefone já tocou, minha mãe preocupada, meu filho, onde você tá? O que você tá fazendo? Eu falei assim, mãe, eu tô em casa, eu tô esperando a pizza chegar. Olha a provisão e ela, assim, de Deus. Para de brincar comigo, menino. Onde você tá? O que você... Não, mãe, eu vou te explicar com o tempo, mas... E ele é o pastor Evander, né, conhecido aqui na cidade como Vandinho. Ele estava voltando de um evento do Rio de Janeiro, que ele estava tocando com o Fernandinho. Ele estava voltando desse show, parou em Belo Horizonte, pegou o ônibus para voltar para cá. E ali, gente, durante uma semana, ele me levava em cada lugar para fazer os exames, sabe? Me levava, me dava o cartão telefônico. Quando acabar, você me liga que eu te busco. Eu fui tratado como um hóspede, assim, que Deus não tem igual. Paguei Deus. o exame com os R$300, me sobrou 100 para voltar para Belo Horizonte para guardar o retorno, a conclusão de tudo, né? E a única coisa que ele me falou assim, foi assim, ora por mim. Olha que benção. E hoje é um super amigo que eu paro tudo que precisar para poder atendê-lo, socorrê-lo, que precisar. Que história, né? É um amigo assim maravilhoso, né? Deus. E aí eu me lembrei de uma palavra lá em Belo Horizonte, quando eu era adolescente ainda não tinha me convertido. E uma pessoa virou para mim, falou que Deus me levaria para uma outra cidade que eu não conhecia, para estar à frente de muitos jovens, de muitas pessoas. E na época eu falei, pô, se Deus falou, então tá. Mas eu não tenho vontade de sair de Belo Horizonte, eu não quero sair daqui. E foi o que aconteceu. Deus usou a polícia como esse condutor para me tirar desse ponto A até para chegar aqui. Nossa, então, que Deus... legal, que história. Como Deus é caprichoso, Que né? experiência, né? Marcante. A gente fala, né? Caprichoso e nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Justamente para mostrar a graça, a grandeza, o interesse do Pai de nos suprir em todo e qualquer momento, a partir do momento que a gente abre o coração e coloca, né, se joga dentro dessa loucura que é se jogar nos braços de Jesus, porque em alguns momentos parece loucura, né? Mas é confiar plenamente, né? Entregar o coração e a gente perceber nesses mínimos detalhes a construção de uma história como essa. Realmente me impactou. É linda, também. Né? Muito legal muito conhecer. Lindo. E aí, bem, então, passou... Você disse que tinha vindo fazer um concurso, né? Sim. Aqui. E aí, como que foi depois? Casou, começou, depois casou? Como que foi a história aí, né? Depois da mudança, né? Assim que eu fui aprovado, né? Foi uma festa na minha família, na família da Deise, e eu me lembro que depois de todas as etapas, né? Fui aprovado, então eu tive que vir para Uberlândia. O curso de formação ele durou 9 meses, então eu vim para cá. No meio do curso, a Deise veio com a mãe dela, e aí no culto dominical, o pastor Ricardo ele fez o nosso noivado, nós ficamos noivos, né? E assim que eu me formei, a gente já marcou o casamento para o ano seguinte, o início do ano seguinte. Então nós fomos para Belo Horizonte, a gente se casou ali naquele contexto, e
na nossa lua de mel na época foi em Caldas Novas. Então a gente de Belo Horizonte foi para Caldas e na volta o ônibus parava em Uberlândia para o almoço e a gente já ficou aqui. Já ficou. Então a gente já ficou aqui na cidade, já começou a estabelecer, criar raízes. Me lembro que no primeiro ano a gente queria muito voltar para Belo Horizonte. A gente ainda sentia falta da família. Só que chegou um tempo em que a igreja local nos abraçou tanto que a gente foi perdendo esse desejo de voltar para Belo Horizonte. E hoje é a nossa família. Hoje a gente não tem vontade alguma de voltar. A gente sente saudade dos familiares, nós nos visitamos assim periodicamente, mas nós nos encontramos aqui. Essa cidade que nos abraçou, a igreja que nos acolheu, a gente não troca essa cidade. Nada. E a liderança, aí vocês provavelmente já foram trabalhar na liderança, né, ali da igreja. Foi isso mesmo? Como líderes? Aí foi ali que vocês começaram o Ministério de Jovens ou foi mais tarde? E o chamado para pastor? Quando que foi? Como é que se deu isso? Foi uma história bem peculiar, porque eu sempre tive muita dificuldade, muita timidez, e eu nunca me via à frente de pessoas, falando com pessoas, né? Uma timidez paralisante. E eu me lembro que nessa busca de encontrar a sua vocação, seu ministério, seu chamado em Deus, eu fui convidado ali a trabalhar com a juventude na igreja local por meio dos pequenos grupos, e eu fui me encontrando nisso. Porque hoje eu até falo, né, algumas pessoas que querem descobrir a sua vocação, o seu chamado, basta você começar a servir de uma maneira efetiva na igreja local. Porque servindo ali nas diversas áreas, uma hora você se encontra em Deus. Você se encontra na sua vocação. Então, participe ativamente da vida da igreja local, que você vai se encontrar, e que foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro que, em um determinado momento, meu pastor, né, o pastor Ricardo, ele pediu para que eu levasse uma palavra de oferta no culto. E aquilo ali eu fiquei pensando, meu Deus, as pernas tremendo, mãos transpirando, gaguejando. Como que eu vou fazer isso? E Deus deu graça, foi bênção, e eu fui me descobrindo nessa questão ministerial. E eu e minha esposa, nós fomos ali avançando, amadurecendo, tomando alguns cálices ligados à liderança, porque lidar com o rebanho de Deus é gratificante, ao mesmo tempo é desafiador, que algumas ovelhas você tem que tirar alguns carrapichos, e tem algumas ovelhas que mordem, mordida de ovelha dói. Você joga no buraco, né? Exatamente. Eu vi um vídeo esses dias, o cara tirou a ovelha do buraco, ela foi, caiu de novo no mesmo lugar, e a gente fica pensando, por que será, né, que Jesus disse, nos comparou, né, disse que somos ovelhas, ele é o pastor das ovelhas, será por quê, né? Será por quê? Isso acontece, é a vida real. E a gente foi tomando gosto por aquilo, foi se encontrando na vocação, né? E aí começou a surgir em mim um desejo, em que eu já tinha certeza de que eu não me aposentaria na Polícia Militar. Eu só não sabia quando e como essa transição iria ocorrer. Mas eu tinha convicção, eu falei assim, eu não vou me aposentar. Eu tenho até um exemplo do meu próprio pastor, que era também militar, era tenente da Polícia Militar, e ele, né, abriu mão, renunciou. Ele me disse, falei, Douglas, eu não quero estar mais nem um segundo onde Deus não quer que eu esteja. Então ele tomou essa decisão, e eu fui gerando isso algo no meu coração. Não pelo fato dele ter decidido, porque foi uma decisão pessoal. Mas eu pensava na minha vocação, no meu contexto, na minha realidade. E sempre compartilhando com líderes, compartilhando com a esposa. E parece que foi chegando a plenitude dos tempos. Até que nós tivemos, pela graça de Deus, a oportunidade de plantar a filial da nossa igreja local no setor do centro da cidade. E foi chegando um momento para nós que parece que a plenitude do tempo foi acontecendo. Parecia que eu não me encontrava mais no ambiente militar. Apesar de amar o militarismo, né, de ter saudade dos amigos naquele contexto, mas eu sentia em Deus que estava chegando a hora. E eu sempre disse para as pessoas que não foi uma decisão pautada em emoções, né, num momento de empolgação. Não, foi algo orado, planejado ao longo dos anos. Muito bem construído. Muito bem construído, né, conversando sempre com a minha esposa, porque eu queria que ela tivesse o mesmo coração na hora da decisão, sabe? Conversei com os pastores por diversas vezes, pedi conselho, né, falei do contexto, do planejamento, de como a gente estava se preparando para isso, como família, nas finanças, em todos os aspectos. E aí eu falei assim, poxa, eu entendo de Deus que já é o momento. Só que eu falei assim, não, mas existe uma última etapa.
vai ser o meu pai e o pai da minha esposa. Porque se poderia existir alguém, 2 pessoas que seriam totalmente contra essa minha decisão, seria o meu pai e meu sogro. Meu sogro porque é militar, e eu casado com a filha dele, ele certo visaria uma estabilidade. Também por preocupação. E o meu pai, pelo sonho, né, do militarismo, de eu ter ingressado na carreira militar, ele também certamente seria uma pessoa que falaria não. Mas apesar de já ser casado, ter minha própria família, decisão própria, ainda assim eu quis honrá-los. A gente viajou para Belo Horizonte, repartiu com eles, né? E sabe aquele momento em que na mesa o assunto acaba e a gente vai sentindo, falei, é agora que tem que falar. E eu já estava preparado para uma reprimenda, para uma negativa. Você tá louco, você tem filha, e principalmente pro meu pai, por ainda não ter se convertido, por enquanto. E ali foi incrível, porque os 2 apoiaram prontamente. Eles falaram assim, filho, se é isso mesmo, eu vejo que você nasceu para isso. Vai mesmo, toma essa sua decisão. Aquilo, eu olhei para Deise e falei assim, não, eu não tô acreditando, ele tá falando isso mesmo? Aí eu fiquei ali maravilhado. Eu não sei se Deus por um momento cegou o entendimento deles. Ou você já tinha colocado. Eu já tinha colocado algo no coração. E eu falei assim, cara, que é isso? Eu não tô acreditando. E eu voltei dirigindo para Uberlândia assim, radiante. Falei, meu Deus, é o tempo. É o tempo. Amadureceu, eu lembrei de um louvor, né? Não tem como. Deus vai na frente, abrindo, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Foi isso, né? Que aconteceu porque já tinha um propósito. Exatamente. Né? Eles estavam com o coração aberto, livre, desimpedido, sabe? E então até que chegou um momento que eu tomei a minha decisão, me desliguei da Polícia Militar em abril desse ano. E parece que já tem uns 10 anos que eu saí da polícia, porque eu tô que nem criança, sabe? Mesmo. Quando você se encontra na sua vocação, pouco importa se você acorda cedo, se você dorme tarde. Tem dias que a Deise fala pra mim, fala assim, eu levanto 5h50, eu tô querendo ir pra igreja. Você não precisa ir tão cedo assim. Eu falo assim, você não tá entendendo. Eu gosto, você não tá entendendo. Então é muito bom isso. Eu tô maravilhado com esse tempo que a gente tá vivendo. É legal, e é tão bonito, tão bom ver. Eu creio até que quem está nos assistindo pode estar pegando essa essência do que nós estamos sentindo aqui. Essa vibração, esse fogo arder, essa paixão que arde, né? E é nítido. Isso transborda, pastor. Transborda para nós, transborda para aqueles que você tem liderado. A gente vê isso na nossa filha, que é conduzida pela sua liderança. Como é lindo. Alguém que faz, compreende o propósito, está encaixado no corpo de Cristo, no lugar exato. O que produz, aquilo que... o fruto que produz é algo tão palpável, tão real, que é como se a gente pudesse tocar em Cristo. Amém. Né? Porque, de fato, a gente percebe assim, o refletir de Cristo através da sua vida, né? No ensino, no tipo da palavra, no formato da palavra. E é tão enriquecedor para nós, e isso irradia. Não só para nós, mas eu creio que por onde tem passado, as pessoas têm enxergado, de fato, um pequeno Cristo através da sua vida. É uma inspiração, né? Porque é apaixonante, né? Às vezes a gente vê pessoas que se encontram no chamado, né? São pastores ou são líderes, mas parece que o lugar não é confortável. A gente sente isso na conversa, sente isso nas atitudes, né? Às vezes na forma, a gente percebe isso. Não é que a gente fica procurando, a gente percebe, mas quando vê alguém encaixado no seu chamado, né? Na sua vocação mesmo, e isso é inspirador. Isso não há eu acredito nisso, não há um esforço para que as pessoas, alcançar as pessoas. Só pelo simples fato de você estar no lugar certo, as pessoas vêm, se sentem inspiradas, vão atrás, né, acompanham, vão atrás e são também muito pessoas que ficam, são consolidadas. Então, parece, eu vou tentar explicar melhor. A sanidade, a saúde disso que você está vivendo inspira e contagia as outras pessoas. Parece que faz com que elas cheguem mais rápido ao entendimento. Eu preciso encontrar meu chamado, e quando eu encontrar vai ser do jeito que o pastor
Douglas faz, a pastora Deise, porque eu ainda quero trazê-la aqui, né? Também a pastora Deise. Já fica aí, pastora Deise, o convite para vir sentar aqui e contar um pouco da história, porque realmente é apaixonante. E também é um exemplo para nós, né? Porque eu fico pensando, eu vi, né, nas redes sociais, você, né, agora estou no chamado, tempo integral como pastor, né? Sim. Teve todo um anúncio, e aí eu fiquei olhando e falei, será que a gente, amor, com 2 meninas pequenas, qual a idade das suas meninas mesmo? Sara está com 10 e a Sofia com 4 anos. Aí, 4 e 10 anos, será que a gente teria tomado, né, essa atitude? Né? É só mesmo quando Deus fala, confirma, né? Que aí tem essa segurança em Deus, né? Sim. Muito bom. Muito, muito gostoso. Você tem um livro publicado, não tem? Sim. Tem. Fala um pouquinho de como surgiu, como que ele está, como que foi a maturação desse livro, porque... Isso também eu vou te falar, tem pessoas que dizem que assim, só vou me realizar no dia que eu lançar um livro, né? Lançar um livro, plantar uma árvore, tem outra coisa, né? Sei tem lá. 3 coisas. Tem 3 coisas. Se quiser... Acho que ter filhos, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Mas também você já teve esse privilégio, né? De colocar algo de Deus para dentro de um livro, né? Para também edificar pessoas através do livro. Fala um pouquinho, qual que é o nome do livro, né? O título dele e como surgiu. É um livro que trata sobre sexualidade e esse livro surgiu como uma necessidade que nós identificamos na igreja local e também em outras comunidades. Na época, trabalhando com a juventude, a gente percebeu uma certa escassez de literatura nesse sentido, que desse um suporte, um apoio, uma orientação mais clara e direta concernente à sexualidade no âmbito cristão. Né? Como o cristão lida com essas questões, com esses desafios, porque eu sempre aprendi que todos nós temos dentro de si 2 tigres. Um é um tigre da ira, outro é o tigre da sexualidade. E a gente tem que, em todo tempo, estar domando esses tigres, porque se sair da jaula... ele é terrível. Então, aconselhando os jovens durante muitos anos, percebi que era um problema recorrente nos discipulados, nos aconselhamentos. E eu parei para pensar assim, falei, poxa, é quase que 90% me procura com as mesmas dificuldades. Poxa, será que a igreja não está tratando de uma maneira clara, objetiva e madura dessa temática? Porque geralmente não se fala desses assuntos num culto dominical. Eu falei, poxa, então a gente precisa de orientação. E daí surgiu o desejo. Né? Comecei a pesquisar fontes, material teórico, e eu busquei escrever um livro numa linguagem que fizesse sentido à juventude, uma linguagem acessível, fácil, que talvez um novo convertido conseguiria se identificar e entender o assunto, o cerne do assunto. E foi daí que eu fui pesquisando, escrevendo, e aí surgiu o título do livro, que é o título Vesúvio Sexual. Um título um pouco sugestivo, né? Até mesmo porque a capa do livro tem um vulcão na capa, né? E eu acabei desenvolvendo esse neologismo, né? Porque Vesúvio é um vulcão que fica na Baía de Nápoles, na Itália, e ele ficou conhecido como um dos piores desastres naturais no ano 79, depois de Cristo, onde ele entrou em erupção e destruiu as cercanias romanas de Pompeia e Herculano, matando muita gente. Então no livro eu fui construindo uma analogia, dizendo que dentro de cada jovem também existe um vulcão, existe um turbilhão de hormônios e desejos que, se não controlados pelo poder do Espírito Santo, eles também podem entrar em ação e causar uma série de estragos, seja física, emocional e principalmente espiritual. E daí surgiu essa ideia. Em 2018 foi o lançamento do livro e eu fiquei muito feliz com o feedback, onde jovens começaram a me procurar falando assim, poxa pastor, eu achava que só eu passava por isso. E aí eles entenderam que era algo comum a essa geração, que todos nós passamos por desafios. Né? Não existe um ser nessa terra que não seja tentado. Eu até brinco antes, se você não quer ser mais tentado, orar para Jesus te levar. É simples, você não vai ter mais esse problema. Morra. Morra. Simplesmente assim. Então, a partir daí, fui recebendo esse feedback e eu fiquei muito feliz, né, pelo o retorno. Então, é um livro que ele vai trabalhar os diversos setores. Vai trabalhar com pornografia, com masturbação, com a questão da homossexualidade. Então, diversas temáticas com uma linguagem acessível
para o público jovem. Então. Que legal, olha só, uma literatura imperdível, um assunto realmente muito atual, que realmente os jovens de hoje não sabem para onde recorrer, não tem muita literatura disponível realmente tanto à disposição, sim, tanto fora do nosso meio, né, do meio cristão, e é um conteúdo que não é muito tratado, inclusive dentro do nosso meio. Né? Às vezes, até por falta desse conteúdo, onde que estão aí os jovens, às vezes, mais perdidos. Então, para você que realmente se interessou nesse conteúdo, no livro, né, Vesúvio Sexual, né, você pode, nós vamos deixar aqui no vídeo, né, um arroba, o Instagram, que é né, um Instagram do Pastor Douglas. Você pode mandar um direct para ele, para que ele possa também assim compartilhar com você como faz para poder adquirir esse livro, né? Então você vai ver aí, vai estar também nos nossos comentários lá, nos links, para que você possa ter esse contato direto com o Pastor Douglas, tá? É isso aí. Com certeza. Vocês trabalharam com jovens quanto tempo, pastor? Na igreja local, na sede, nós trabalhamos aproximadamente por 10 anos. 10 anos. Com a juventude, né? E para nós foi uma escola. Eu vejo como uma graça de Deus que nos preparou para hoje estar lidando com a igreja local, com a realidade da igreja local. Então foi um tempo de aprendizado, né? Um tempo precioso ali de 10 anos. Na igreja, hoje, né, na igreja, a maioria é jovem que frequenta ou não? Na IBA Centro, né, a igreja que nós pastoreamos, majoritariamente é jovem, né? Porque acaba se identificando às vezes com a linguagem, né, com o estilo, mas nós temos muitas famílias, né, temos pessoas da melhor idade também, que no tempo da pandemia elas não estão participando presencialmente, mas temos também essas pessoas, né. Foi até mesmo uma confusão que fizeram no início, eles achavam que nós estávamos plantando uma igreja só para jovens, e não era. As pessoas pensavam isso pelo fato de termos trabalhado por muitos anos com a juventude, mas eu falei, não, gente, é uma igreja para a família, a igreja para todas as pessoas, mas que na sua maioria acaba sendo formada pela juventude, né? Mas eu creio que é isso mesmo, né? Acho que tem até uma identificação quando a gente vê vocês, né, que são jovens, porque eu também achei que era. No começo eu pensei que era, né, prioritariamente para jovens, né? Depois eu descobri que não. Mas eu acho que qualquer pessoa se sente à vontade lá, porque eu sempre trago a regrinha dizendo que a verdadeira juventude não tem nada a ver com faixa etária, mas tem a ver com estado de espírito. Então lá nós temos jovens de 50 anos, de 70 anos, de 80 anos. Então eu conheço alguns velhos de 18 anos, e conheço alguns jovens de 70. É verdade. Então, isso é a mais pura verdade. Sim. E o quanto que isso facilita dentro do corpo, né, dentro da igreja local, porque isso traz uma energia diferente, uma disposição diferente de buscar aquele que está lá fora, perdido, precisando de uma palavra. Então, você vê sempre realmente essa motivação e essa energia. Esse gás, né? Esse gás, né, diferente, realmente em buscar, né, o amigo, o familiar que está lá fora, que muitas vezes está desorientado, sem uma palavra que atravessa, como um dia essa mesma palavra atravessou a sua vida e transformou ela, né? Então isso é muito legal, muito bom. É muito bom. Eu queria perguntar qual o maior desafio, né? É uma questão, nós trabalhamos também com jovens, né, um tempo, bem menos, né, do que esse tempo, mas qual o maior desafio você encontrou, assim, se você puder falar para nós, de trabalhar com jovens especificamente? Né? Eu poderia, em primeiro lugar, destacar o quesito sexualidade, certo. Porque eu vi que é um desafio para a nossa geração, porque hoje está tudo muito aflorado, né? O incentivo à sexualidade precoce ele é absurdo. Parece que a sociedade se tornou um grande filme sensual, né? Então a nossa geração ela está completamente exposta a isso, né? No livro eu até brinco dizendo que num passado não muito distante, se alguém quisesse ter acesso a algum tipo de conteúdo imoral, ele tinha algumas barreiras, ele tinha que ir na extinta videolocadora, quem é mais antigo vai saber do que eu estou falando. Se você é jovem e não sabe, acesse o YouTube. Ou numa banca de revista. E mesmo assim, o jovem não teria condição de comprar, porque não era permitido. Não podia. Ou seja, então você tinha desafios. E se você conseguisse, por exemplo, alugar uma fita
você tinha que ir lá naquela prateleira que ficava escondida em algum lugar e tinha que passar pelo constrangimento de ter o seu nome cadastrado junto ao título do filme. Então, assim, aí você chegava em casa, você ainda tinha o desafio, que se tivesse apenas um aparelho de TV na sala, tinha que esperar todo mundo ir dormir, e ainda assim com o risco de ser pego em flagrante delito. Então, assim, era desafiador. A nossa geração hoje, com o advento da internet, nessas barreiras caíram por terra, e a única barreira que a gente tem hoje é o temor. É o temor que nós temos diante de Deus. Então eu me deparei muito com esse desafio para a nossa geração. Além desse, eu poderia destacar a questão da instabilidade emocional, fragilidade nas emoções. A gente acabou atendendo muitos jovens nesse sentido, talvez. E eu acho que não só os desafios ligados aos jovens que nós atendemos, eu acho que eu também enfrentei um grande desafio, que foi o desafio do preconceito. Infelizmente, eu experimentei isso, porque trabalhando com a juventude, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral aos 27 anos. E por ser um pastor muito jovem, eu fui muito discriminado em alguns ambientes, né? As pessoas tiveram um certo preconceito. E eu sempre fui bem resolvido quanto a isso, né? Mas eu enfrentei esses desafios, não na minha igreja local, mas em outros ambientes, às vezes num seminário teológico, às vezes em ambientes que eu iria compartilhar a palavra. Então eu percebia um certo desdém, né? Já alguns casamentos que eu fui fazer, a pessoa olhava e falava assim, mas você é o pastor? Não vai vir outro, né? E num certo momento me entristecia, mas eu buscava não me importar com isso. Né? Chegou num determinado momento que uma pessoa virou para mim e disse assim, ela ficou sabendo que eu iria compartilhar a palavra naquele contexto, e ela virou para mim assim, mas você pelo menos vai fazer a sua barba para poder pregar, né? E eu entendi que é uma comunidade muito ligada a usos e costumes, né? E na época, como eu estava na Polícia Militar, especificamente no serviço de inteligência, a barba me ajudava, eu não tirava por conta disso na época. E eu, com muito amor, expliquei para aquela pessoa tudo, né? E eu percebi que, com um certo desdém, a pessoa falou assim, já não se fazem mais pastores como antigamente. E eu me calei, eu preferi sofrer o dano pelo bem das relações também, né? Mas eu pensei comigo, assim, não se fazem pastores como antigamente. Tudo bem, eu não quero ser um pastor de antigamente. Porque eu nunca vou conseguir alcançar a geração de hoje sendo alguém de ontem. Então, eu quero comunicar o Evangelho de Jesus numa linguagem que faça sentido às pessoas da minha geração. A gente sabe que o Evangelho não muda, a mensagem é a mesma, mas a forma de transmiti-lo, ela pode mudar, sofrer variações, porque você não está mudando a essência. Mas a maneira de se pronunciar, de proclamar essa mensagem maravilhosa. E eu vi que uma das coisas que me ajudou bastante foi a palavra que Paulo trouxe a Timóteo. Porque Timóteo era alguém jovem, mas era um jovem pastor. E aí Paulo vira para Timóteo em uma das cartas pastorais e diz assim, Timóteo, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas torne-se um exemplo, torne-se um padrão dos fiéis no amor, na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Ou seja, eu entendi por meio dessa palavra que o bom testemunho silenciaria talvez os opositores ou as pessoas que tinham um certo preconceito devido à faixa etária. Então eu adotei essa postura e eu creio que Deus foi dando graça ao passar dos anos, né? E hoje eu vejo que tem uma aceitação melhor devido ao bom testemunho também e o bom comportamento, né? Algo que também vai sendo conquistado. E eu não julgo essas pessoas, eu entendo talvez do contexto onde cada um vem, né? Então a gente tem que ter compaixão, entender o momento de cada um. Mas muito bom esse jeito de lidar com isso, né? Sim. É muito importante, né? Não pegar ofensa, né? Não trazer, porque o dano é nosso, né? Sim. Quando a gente faz isso. Né? Muito legal a forma com que você lidou, né? E tem um propósito específico nisso, né? Para alcançar os jovens, o coração. A acessibilidade é diferente, né? Sim. Sendo um pastor jovem. Você comentou aí um pouquinho, né, sobre o serviço secreto. Eu queria saber se tem algo que você possa falar sobre isso, porque na verdade a gente elencou aqui umas 30 perguntas sobre isso, mas a gente não, tô brincando. Mas tem algo sobre esse tempo aí de serviço secreto que você pode compartilhar? Sim, aqui com a gente?
Não dá para entrar em detalhes por medidas de segurança, né? Mas foi uma fase muito legal na minha vida, porque ao ingressar na Polícia Militar, prontamente fui para o serviço do Tático Móvel, da Companhia Tático Móvel, de recobrimento, né, de um batalhão. Fiquei ali por 3 anos, cheguei a trabalhar no trânsito também. Às vezes na Blitz a gente deparava com um irmão ou outro sem carteira. Tinha que fazer uma multa e falar, irmão, vigia, né? Mas enfim, a gente passou por algumas situações assim, até que eu recebi o convite para ingressar no serviço secreto, né, que é um serviço mais selecionado. Eles pesquisam a sua vida para saber como é o seu passado, porque é um cargo de confiança, o comando. E eu tive a experiência de ingressar, passei por muitas aventuras, né? Eu acho que infelizmente as mais legais eu não vou poder contar por conta dos detalhes, né? Mas eu poderia aqui talvez extrair uma delas. Que eu me lembro, na minha adolescência, eu sempre gostei de esportes radicais, né? Porque eu vi que não tinha jeito para o futebol, então, entre outras coisas. Tem que arrumar outra. Eu gostei muito do skateboard. E aí eu nunca perdi um pouco desse gosto, né? E eu me lembro que uma das missões que eu recebi foi um contexto de grandes manifestações na cidade, né? Eu acho que foi naquela época do Vem Pra Rua, né? E foi geralmente nesse contexto que surgiram a figura dos Black Blocs, né? Algumas pessoas ligadas a vandalismo, quebrando tudo, né? Então a missão nesse dia era identificar essas pessoas. Eu falei assim, poxa, como eu vou me infiltrar na multidão para identificar os autores, né? E aí eu me lembro que naquele contexto eu me lembrei do skate. E bem à frente da manifestação havia alguns skatistas que estavam andando e acompanhando bem à frente da manifestação. E eu pensei, poxa, é ali o meu lugar, né? A minha história cobertura, né? Que se diz lá na atividade. E foi ali que eu me ingressei no meio deles, né, até a gente, no meio da manifestação, conseguir identificar os autores. E aquele episódio para mim foi bem engraçado. Eu falei assim, poxa, que trabalho maravilhoso, porque o governador está pagando meu salário para andar de skate. Que coisa maravilhosa, né? Mas foi desafiador, mas foi uma experiência que aqui no contexto acho que dá para contar, sem entrar em muitos detalhes para a esportividade. Mas assim, eu acredito, se não puder nós vamos cortar, tá, gente? Mas alguém te reconheceu um dia, você contou para nós uma situação, né? Teve eu acho também. que já estava insustentável, né? Conciliar o pastoreio, porque é uma exposição. Sim. Com a inteligência, né? Chegava alguns momentos na igreja local que eu tinha que avisar a juventude, porque como a gente sempre traz alguma palavra, trazendo um comportamento, uma mudança de vida, eu sempre orientava e alertava os jovens, se algum dia você me vê em algum ambiente que é incompatível à vida cristã, eu estou ali a trabalho, né? Se eu estiver próximo a uma boate, próximo a um baile funk, onde tem tráfico de drogas, eu não estou ali perdendo tempo passeando, não. Então eu alertava alguns jovens, os mais próximos, até mesmo para não gerar um mau testemunho, porque um determinado final de semana você está pregando a palavra e no outro jovem passa na rua e te vê num local meio incompatível à vida cristã. Difícil de explicar, né? Então eu tinha que... Mas eu me lembro de uma situação onde uma irmã muito querida da igreja, né, nós estávamos reunidos num ambiente público, né, o pessoal do serviço de inteligência, mas ninguém sabia, né? Tá todo mundo vestido normalmente. E ela passou e me reconheceu de longe, e ela começou a gritar, me chamava meu nome. Ei, e paz do Senhor! E aí o comandante da inteligência falou assim, o que é isso aí? O que está acontecendo? Olhou para mim, falou, seu capitão, desconsidero, não é nada não, nem conheço, não sei quem que é. Não sei quem que é. E eu tinha que ficar lidando com essas situações de igreja e trabalho constantemente. Que habilidade, né? Bom. Que habilidade. Tem que inteligência, as aventuras. Tem que ter muita inteligência e uma habilidade, né? Para poder lidar com tudo isso, equilibrar dois ambientes, né? Muito distintos, né? Mas que bênção, olha só, que experiência maravilhosa. Né? Sim. Muito legal. Quando eu descobri, né, assim, quando a gente já estava quase para deixar, né, mas eu fiquei pensando muitas vezes, falei, mas é muito difícil, porque agora, então, se você tivesse continuado, a exposição tá no YouTube. Exatamente. Tá na internet. Hoje, todo culto, por menor que seja, tem ali uma live, né, tem uma gravação, e aí vai ficando complicado. Haja barba, haja cabelo, boné, né, para dar uma... E eu demorei um tempo para as pessoas desvencilhar a minha imagem como militar, porque como deixei a barba crescer, o cabelo um pouco maior, porque o militar geralmente é lembrado, cabelo bem
bem curto, né? Barba feitinha. Então tentei tirar um pouco dessa imagem. E no início foi um pouco difícil, porque eu dava muita entrevista. Né? Geralmente na guarnição, o pessoal, os mais antigos, os mais velhos, eles deixam para os mais novos. Né? Não, vai lá, você que vai atender o repórter. Sobrava pra gente. Então eu tive que dar muita entrevista. Então mostrava muito a minha cara. Então no início foi difícil até desvencilhar dessa imagem, né? Mas ao longo do tempo deu certo. Muito bom, conversa muito boa, tá acabando e a gente queria te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Fica mais livre, né, em relação a isso, né? Se é aquilo que o Senhor tocar aí no seu coração a respeito dos desafios da sua caminhada cristã, um conselho, né? Sim. Eu acho que o que eu poderia deixar de conselho essa noite é primeiro a encorajar as pessoas a perseverarem nos dias de tribulação. Todos nós passamos por adversidades, por angústias, por algumas temporadas difíceis. Eu creio que a Deise, quando ela estiver aqui, ela vai poder compartilhar melhor. Mas a gente precisa perseverar. É porque eu sei que tem dias que a dor ela é intensa, sabe? As lágrimas são copiosas, mas é aí que a gente precisa perseverar em Cristo e no Evangelho. Porque a maturidade ela acaba sendo um diploma para aqueles que decidiram se assentar na escola da dor. A gente aprende muito com isso, então perseverança nisso. Perseverança na vida de oração, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu oraria mais. Eu leria mais a Bíblia, eu leria mais livros, sabe? E encorajando as pessoas a acreditarem na vocação de Deus para a vida delas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive dificuldade com isso. Até um dia em que eu ouvi uma palavra que me impactou, que é a palavra de Números 13, que diz respeito aos 12 espias, né? E na volta do relatório desses espias, que por sinal foi o primeiro serviço de inteligência que nós temos registrado nas Escrituras, olha aí a perspectiva. Eles voltaram com um relatório, só que 10 voltaram com um relatório negativo e 2 voltaram com um relatório positivo. E os 2, poxa, todo mundo sabe quem são os 2, Josué e Caleb. Eles voltaram com um relatório positivo. Agora, se você me perguntar o nome dos 10, eu sei que está lá em Números 13, mas eu não sei falar o número dos 10. E por que eu não sei o nome deles? Só sei de Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb se moveram pelo temor de Deus, enquanto os 10 se moveram pelo medo dos homens. E eu sempre fui tímido, e eu entendi isso. Se você não quiser ser esquecido, pare de se mover pelo medo dos homens. Pare de idolatrar a opinião do outro. Se mova pelo temor de Deus. Isso vai te ajudar bastante. Sabe, eu sou improvável. E eu vejo às vezes a vida do apóstolo Paulo, na conversão dele em Atos capítulo 9. Não tinha ninguém mais improvável que o apóstolo Paulo. Para ser um apóstolo dos gentios, um pregador do evangelho, porque Paulo detestava a crente. Ele detestava a igreja, então não tinha ninguém mais improvável que ele. É verdade. Mas no caminho dele de Jerusalém para Damasco, ele pega o caminho para Damasco, mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida, pega ele primeiro. Jesus pega Paulo e dali de perseguidor ele passa a ser um seguidor de Jesus. Se tornou o maior pregador, o maior missionário, o maior plantador de igrejas do primeiro século. Alguém improvável. Então, se porventura alguém se sente incapaz, sabe, lembre-se disso. Deus ele é especialista em levantar pessoas improváveis para que a glória seja apenas dele. Ele pega o fraco para envergonhar o forte. Ele pega aquele que não é nada para reduzir a nada aqueles que pensam ser alguma coisa. Então, eis a palavra de um improvável. Para aqueles que estão nos ouvindo, persevere na vocação de Deus para a sua vida. Quem capacita é Ele. Muito bom. E aquilo que aquele improvável naquela época fez, ecoa até hoje. Exatamente. Alcançando as nossas vidas, Deus alcançando as nossas vidas através da vida daquele improvável. Exatamente. Então, quanto de nós somos improváveis, que Deus quer alcançar outras pessoas através das nossas vidas, como tem alcançado através da sua vida, pastor. Glória a Deus. Que mensagem. Glória a Deus. Eu fico muito feliz e grato a Deus por esse tempo que nós passamos juntos. Podemos aqui rir, chorar e ao mesmo tempo beber, né, dessa história que tanto edifica. Amém. Edificou muito a nossa casa, as nossas vidas, né? Muito mesmo. E espero que tenha edificado você também, que está aqui até agora nos assistindo.
E por isso, compartilhe com seus amigos, com a sua família, divida essa mensagem com aqueles que estão sentindo, às vezes, assim, o improvável. Porque Deus vai alcançar o coração dele também. É Amém? verdade, é verdade. Obrigada, pastor. Um prazer, um privilégio tê-lo aqui. Muito bom a sua vida, a sua história inspira a gente, né? E eu tenho certeza que essa jornada, essa caminhada e agora nesse pastoreio de tempo integral, nós ainda vamos ouvir falar muito, porque tudo é para a glória do Senhor. Sim, e sim. Vocês estando encaixados onde vocês estão, eu tenho certeza que nós ainda vamos ter muita notícia, né? Notícia boa de edificação de vidas, de crescimento, de alcance, né? De pessoas, viu? Tenho certeza disso. Obrigada. Amém. Obrigada por cuidar da nossa gatinha lá. Eu que agradeço, é uma honra para mim, né, estar aqui com vocês. Me sinto um privilegiado de ser um dos pioneiros aqui desse podcast, que certamente vai crescer muito, vai abençoar muitas vidas. E obrigado também por confiar a vida da Fernanda, né, ali a nossa igreja local, uma pessoa preciosa, é um presente de Deus para a nossa igreja local. Então a gente se sente honrado por tudo isso. Muito bom, muito obrigada. Amém. Todas as informações estarão na descrição, no link. Compartilha, comenta e continue seguindo a gente. Os próximos podcasts, as próximas informações, os próximos conteúdos, todos eles nós estamos colocando lá no Instagram. Então siga e seja edificado por Deus através desse conteúdo. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração.